guys, we are here again. Ei, todo mundo, como é que vocês estão, pessoal? Estamos aqui de novo, começar mais uma semana aqui no programa Educa Recife. EMAD, a nossa Escola Municipal de Aulas Digitais, e vai alcançar você aí sentadinho na sua casa. Eu espero que você esteja sentado, deitado com a rosto e dormir na aula, mas nós vamos dar uma aula assim bem animado, né? Vocês já vieram de Isabel e Claudinha, que são fantásticas. E por falar em gente fantástica, do meu lado eu tenho Brielle, hoje que nos traduz mais uma vez Billy e Bia, na produção. E hoje, uma coisinha fofa aqui do meu lado, gente. Pensa numa menina que eu admiro. Não sei quantas vezes eu digo isso para ela na semana, mas eu admiro demais. Professora Vivi, fala aqui com a gente, vem cá. Hi, everyone. Bom dia para todo mundo. A gente está aqui animados, né, professor Animados. Rony? Vai ser uma aula de inglês especial. Espero que vocês se divirtam bem muito assistindo. Ó, que bacana. Vivi também, como é a nossa professora de português aqui, esse é um tema que orbita nas duas disciplinas, né, professora? Verdade. Em português e, na verdade, é um tema que a gente se quebra inteiro, né? Porque tem tanto direito autoral nesse tema que a gente tem que criar as coisas, ou então mostrar o mínimo de coisas para vocês. Então, quando vocês se perguntarem por que a gente não mostra tanto mais que quanto a gente poderia mostrar, lembre-se que nós temos os direitos autorais que nos impedem de mostrar muita coisa. Mas eu gostaria ainda de falar para vocês do aplicativo. Isso, do aplicativo, para que vocês possam entrar via QR Code, mais uma vez. Se você não tem aqui, isso, e aqui, isso, consegui. Se você não tem um celular que quando você bota a câmera, a câmera já aponte para o QR Code, você tem que baixar um aplicativo de leitor do QR Code, que é para quando chegar assim, na hora que o Billy botar esse negócio aqui, você, epa, peraí, porque você sabe que eu estou aqui só dando tempo para você fazer isso, né? E botar a câmera lá e pronto, começar a acessar pelo Educa Recife, que não vai consumir seus dados, e enfim, vai ter a nossa aula na palminha da mão e vai ser mais chique ainda, né? Que pode, de repente, printar as coisas lá e depois abrir, enfim. Vamos lá? Comics. O que seriam comics? Alguma coisa que a gente ama. Todo mundo gostou de comics na infância, quando assistiu às aulas, e aí vocês têm uma diferença enorme para mim, para Vivi, para Brielle, para qualquer um. Porque no nosso tempo, os comics eram escassos, tá? O acesso à internet também era escasso, e era escasso um professor que trazia um tema desse para a sala de aula, porque dava um trabalhozinho dele ter que preparar e ele deixava para lá, passava a fazer outra coisa. Hoje, os seus professores aí na escola que vocês participam, que vocês estudam, eles já veem esse assunto, já têm o prazer de levar esse assunto para vocês. E nós aqui agradecemos muito, né? Porque o nosso trabalho, ele é muito paralelo com o professor que está aí no chão da escola com vocês. Ninguém é melhor que ninguém aqui. São situações diferentes apenas. Mas nós contamos e agradecemos muito o que você, professor de inglês e de outras disciplinas, faz aí na escola, tá? A multidisciplinaridade, entre outras coisas, tá bom? Então, os alunos de hoje têm um pouco mais de sorte do que nós tivemos, porque nós, de fato, não tivemos tanta sorte assim com o pessoal que era meio acomodado, mas porque não tinha tanto acesso, né? Mas hoje temos acesso e vamos trazer isso aqui para vocês. What are the main characteristics of comics? Quais são as características principais das histórias em quadrinhos, né? Dos comics. O que é isso, na verdade? Então, vamos lá. These stories have the basic foundations of narratives. Plot, characters, time, place, outcome. In general, they have verbal and non-verbal language. Artists use very graphic resources in this textual genre in order to bring the reader inside the story told. O que é que isso aqui está dizendo? Vamos lá, vamos ler aqui conosco. Essas histórias, elas possuem fundamentos básicos das narrativas. Elas possuem enredo, em primeiro lugar. Elas possuem personagem, elas possuem um tempo, um lugar e um desfecho. Então, uma história em quadrinho ela é feita para alcançar alguém ou algo em certa situação, para retratar algo. No geral, ela apresenta a linguagem que eu tenho a gratidão de ter uma professora de português aqui para trabalhar isso aqui comigo, se sentir à vontade. Linguagem verbal e não verbal, gente. Na história em quadrinho, a gente olha para a imagem e às vezes não tem um texto lá. E quando não tem um texto, nos força a não passar para o outro quadrinho que tem um texto, mas a tentar entender o que é que ela fala, mesmo sem texto que isso nos mostrar.
É assim ou não, professora? Com certeza. E muito do que o texto pode dizer pode estar representado através da expressividade da personagem, do contexto em que ela está inserida, ou seja, do ambiente, da cena, das onomatopeias que podem aparecer também, indicando as ações, o tic-tac de um relógio, o som de um trem passando. Então, muita coisa pode ser dita, independente da presença de uma linguagem verbal. Isso, então vamos lá, que tem um pedacinho da aula hoje só sobre onomatopeias, professora. Vê que legal. Olha aí. Muito bom. Então vamos lá, voltando aqui ao texto. Os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual com o intuito de trazer o leitor para dentro da história contada. Vamos aqui ver uma, começando com um quadrinho já. Olha lá. Watch it. Apples cause cancer. Oh my gosh. Hold on. Yesterday you say cucumbers cause headaches. It was a lie. Bang! What about now? Ó, ele está dizendo aqui assim, ó. Peraí, esse watch dele aí é como se fosse um... Olha, devagar, deixa eu te dizer uma coisa. Maçãs causam câncer. Aí o cara mordendo a maçã ali, bem bonitona. Aí disse, eita, maçã causa câncer, oh my gosh. Ai, meu Deus. Aí ele se lembrou. Disse, peraí, hold on. Ontem você disse que pepinos causavam dor de cabeça e isso era uma mentira? Disse, mentira? Não, peraí, então na cabeça. Bom, aqui nossa primeira onomatopeia. Bom, aí tá lá o cara com a cabeça roxa. E agora? Pois é. Causou ou não causou? Causou, né? Não pelo sentido que ele tinha entendido, né, professor? Mas Ele por algum sentido chega, né? Por um outro sentido chegou. Pronto. Então, bacana das comics é que a gente vai trabalhar histórias, né? Ver aqui os traços. Aqui nós só tivemos uma onomatopeia, mas tipo, se não tivesse a onomatopeia aqui, eu não teria uma linguagem verbal no texto, certo? Mas eu já entenderia o que aconteceu pela cena, então às vezes não tem texto e a gente vai conseguir alcançar a linha de entendimento, tá? E não precisa dizer que o cara tá bem zangado aqui agora, que ele levou uma pipinada na testa. Né? Então, pois bem, as histórias em quadrinhos vem trazendo aqui algum desfecho, alguma história engraçada, alguma situação que não deva se fazer também, tá? Não sai dando pipinada na cabeça dos outros por aí, não. Mas, enfim, tá aí uma coisinha para fazer a gente divertir no meio da aula. Então, é pouco, não dá tanto trabalho trazer uma historinha assim que o teu aluno vai estar sempre olhando, mas, falando para os professores agora, né? Vai estar sempre olhando e se diverte todo mundo. Você sai como um cara que é moderno, né? Porque trouxe uma tirinha para cá. Por falar em modernidade, dentro do nicho de imagens, né? Dos direitos autorais, nós trouxemos a modernidade ao inverso. Olha a high-tech aqui. Old tech, professora. Porque essas imagens eu podia trazer. Foram liberadas. Então, a imagem do Batman desde quando eu nasci, 32 anos atrás, acredito. E uma imagem do Aquaman também. Olha lá. Que eram histórias em quadrinhos, né? Que começaram e depois viraram até filmes, né? Que a gente podia até fazer um nicho com isso. Vários filmes, eu diria, né? Batman tem uma infinidade de versões e adaptações. Tem um agora, né? Se eu não estou enganado, tem um mais recente. Tu já assistiu, né? Pela tua carinha, tu já assistiu. Sem spoilers. Ah, tá. Eu vou assistir ainda. Muito bem, vamos lá. Então, gente, temos aqui a história como lá no começo e uma atividade que eu podia sugerir para vocês no final seria listar. É porque eu queria que vocês... rapidinho. Peraí que eu estou embananando tudo. Lembra da história do QR Code que eu disse para vocês aí? Pois bem, se você não baixou ainda, baixa. Que a atividade de hoje, lá no final da aula, é você apontar o seu QR Code, o seu leitor, para um QR Code que eu vou colocar aqui, e vai te levar para um aplicativo que é exatamente esse que a gente usa para dar aula, o Canva. Tá? E aí, esse leitor, eu vou te mandar, quando você clicar lá, vai te mandar direto para uma página aqui do Canva, que é uma oportunidade que nós temos de criar as nossas próprias histórias em quadrinhos, professora. Então, o Canva tem uma área lá, que quando você aponta, você pode criar a sua história em quadrinhos. Já tem os personagens, e você sai colocando os balões, e a gente vai aprender hoje sobre que balões você botar, que balões representam o quê, ó. Fica aí com a gente que vai dar bem certo. Mas baixa logo esse leitor, senão tu não vai fazer minha atividade, tá? Baixa esse leitor logo. Quando chegar lá na hora, você vai apontar
e vai direto pro negocinho lá para poder fazer A isso aqui. câmera do celular também faz essa leitura, professor. Então, eu já digo para aqueles que quando bota a câmera não pega. Aí eu já, só, se botou, não pegou, porque nem todo mundo tem Apple, né? Aí a gente vai e bota o outro lá, o leitorzinho mesmo, e se de uma forma ou de outra não funcionar, ou melhor, se de uma forma não funcionar, vai funcionar de outra. Sim. Importa que dê certo. Vamos lá, ó, isso aqui também deu certo para trazer. Este é o que eu mais gosto. I love Garfield. Nós temos o Hulk, The Strong Man or Monster? I don't know. I don't know too. Man, I prefer. Estamos aqui discutindo se o Hulk é um homem ou um monstro, mas enfim, é um homem monstruoso. Pronto, matou os dois. É um homem monstruoso. O Hulk, se o papai come espinafre e não fica verde, ele ficou, deve ser de tanto comer. Haja clorofila nesse povo. E aqui o Garfield, eu gosto do Garfield porque ele é engraçado, não porque ele é preguiçoso, mas a preguiça dele é engraçada, né? Alguém que come pra caramba e é sempre reclamão e adora dormir. Eu também gosto de comer pra caramba, embora não possa, porque de dieta, senão a minha barriga bate nessa câmera e vocês não assistem nada. Gosto de dormir, porém não consigo. E não me sinto nada com esse daqui, mas enfim. Pelo menos tem um cabelo bonito. Superman, Hulk, Garfield e Superman. São 3 historinhas em quadrinhos bem bacanas também, tá? Uma curiosidade sobre o Superman é que ele foi a primeira história em quadrinhos a ser publicada lá nos Estados Unidos. Aí, no meados do século XX. Foi o primeiro representante das HQs. Puxa, olha aí. Famosíssimo, né? Ó, vê só. Aí a gente tem várias... A gente tem charge, tem cartoon, tem HQs, né? Tem esses nichos aí. É bacana essa contribuição de saber que ele foi o primeiro, né? E ela fala do século XX, eu venho um pouquinho antes, com o 19, tá? O 19 vem trazer pra gente o Richard Outcault. É quase Cold mesmo isso aqui. Outcault. E aí ele vem trazendo um bonequinho chamado Yellow Kid. Yes. E o Yellow Kid é um cara com traços meio chineses, né? Os olhos, um bonequinho careca. Ó, bonequinho, cara. E dentucinho assim, como se fosse um Ronaldinho. E ele traz uma linguagem simples. Na roupa dele, às vezes, vinha alguns jargões usados em periferias mesmo. Eu até gosto dessa coisa mais comum, mais normal. E vinha trazendo denúncias e questões sociais. Bacana que aquilo que você vivia e não podia, meio que ditadura no Brasil, né? Exílio, levou um bocado de gente. Aquilo que você via, você não podia bater de frente, então você fazia as pessoas perceberem de uma forma engraçada. E o Richard começa a trabalhar isso aqui no outro século, né? No século XIX. E aí a gente vem, ó, com o nosso igual. A professora disse aqui pra gente, ó, o século XX, a gente inicia com humor, com aventuras e o primeiro super-herói, o Superman. Palmas para a professora Vivi, está antenada aqui no nosso assunto. Após a Segunda Guerra Mundial, o surgimento de outros personagens foi otimizado, tá? Capitão América, Mulher Maravilha, o Batman, transformados em símbolos do nacionalismo norte-romano. Então, bonecos vêm e historinhas, né, vêm trazer realidades que não se podia contar. Aqui no Brasil era muito permitido, era muito possível encontrar isso com as músicas, né? É engraçado que eu vi uma vez dessa, eu sou muito fã de Geraldo Azevedo, né, um cantor bem nosso aqui. E aí existe uma canção dele que eu descobri em 2010, chamada Canção da Despedida. Poxa, essa canção é tão bonita, Canção da Despedida. Eu usava nas minhas aulas da saudade, principalmente quando eu sabia que no outro ano eu já tinha aceitado uma proposta de outra escola, não ia estar lá. E eu usava aquilo ali e dava até um chororô. Um dia desse, assistindo um link de uma música dele, foi que eu percebi que essa música não estava assim nos CDs, porque era do tempo da ditadura. E aí, quando ele tentou botar, teve um corte, né, na música dele, porque a letra, por mais que fosse fofa, né, por mais que fosse bonitinha, tinha tanto beliscão assim no governo, que eles, quando entenderam isso aí, o crivo, o filtro do governo, né, não deixou que as coisas passassem. Então tá aqui, ó, um monte de história em quadrinhos, tá, pessoal? De Capitão América, nossa, X-Men, muito bom.
Ah, quem nunca sonhou sem um Wolverine? Pelo menos um Ciclope. Você queria ser Tempestade, professora? Queria. Nossa! Quando eu era criança, eu queria ser a Tempestade, eu achava ela incrível. Poxa, Wolverine, né? Todo mundo, I am Logan. Todo mundo enchia a boca para falar assim. Pois muito bem, pessoal, vamos lá. Ó. Comic Book, Charge, Character, Comic Trips e mangá também. Ó, são as charges, são os cartoons, são as tirinhas, são os mangás. Então, tudo isso aqui a gente tem no nicho de tom humorístico de história em quadrinhos. A gente pode falar um pouquinho sobre cada um e a professora também pode ficar à vontade aqui para contribuir, mas a nossa ideia é trazer só os tópicos deles e a gente vai escolher um para poder seguir com a aula, tá? Então, em cartoon, a gente tem ali, ó, século XX, oposição, nós temos as sátiras, nós temos o foco na imagem, olha lá, nós temos exagero também, nós temos sempre uma visão crítica, política e social e tem algo bem-humorado ali também, né? Algo bem-humorado. Então, às vezes você é preso, né? Ele está aqui dentro, né? Preso ao que as notícias trazem para você. Tem gente que não sabe almoçar sem aquele jornal bem sangrento e fica com aquela coisa ali, né? Enfim, na hora. E eu acho que também pode ser uma analogia aos pássaros, por exemplo. Que a gente aprisiona em gaiolas, né? E fica escutando o canto dos pássaros como se fosse música. E, na verdade, pode ser uma crítica a isso também. E teve uma vez uma dessas charges que era o cara preso, né? No Xilindró mesmo, na cadeia lá, e um passarinho assim, em alguma gaiola, e ele lá perreado do passarinho assim, canta aí, talvez passe. Olha, toma agora, né? Devolveu. E eu quero mandar um beijo pro meu tio Elias, que cria uma sabiá solta no quintal dele. Muito bacana, ela vem comer na mão dele. Olha que legal. Haja fruta para aquela sabiá. Vamos lá? Ó, humor, crítica, visão textual. Nós temos também um quê político aí, ó. Nós temos uma questão sem limites de tempo. Nós temos um texto bem visual. Tem muita coisa aqui também quando é cartoon, tá? A gente também não vai se demorar em cartoon, porque a gente quer avançar para um outro, mas tem traços, né, mais ricos. Eu queria que você pudesse fazer eu trouxe só tópicos para vocês, mas queria que você pudesse dar uma pesquisada mais a fundo em lixagem, em cartoon, em tirinha também, né? Aqui eu trouxe só alguns tópicos, você pode dar uma pesquisada mais a fundo nisso aí. Personagens fictícios, né? Engraçado, professor, aqui quando a gente vai botar um texto, ontem mesmo eu fiz um story no meu Instagram, e aí umas 3 pessoas chegaram assim, para quem tu escreveu isso, hein? Para quem tu falou isso? Né? Não tem eu lírico, né, nos nossos personagens. Vai ficar aqui por tia Vivi e tia Mila explicarem o que é o eu lírico das coisas numa próxima aula, porque se tudo que a gente fala estiver expondo nossa família, nosso casamento, nossa relação, as dores que a gente sente, não tem personagem nenhum nisso, embora os nossos personagens e os personagens todos eles aqui levem uma pitada do que alguém do autor traga, né? Então aqui, ó, condição humana, condição política, social, entretenimento, piada curta, em tirinhas as piadas são menores. E aqui a gente trouxe, ó, percebe esse aqui pra gente. Esse aqui é um tanto de humor com ciência. Estava aqui o papai cantando uma música dos Beatles, Here Comes the Sun, e aí tá dizendo assim, ó, lá vem o sol, aqui tem o sol. E aí o filho bem, ó, cheguei papai, eu que ilumino a sua vida, né? Yes, I'm here, daddy. Tô aqui, painho. Ó, e o cara assim, eu tô cantando a música, coisinha foita. Não é contigo, não. E aí, bacana que o quadro, né, da casa, enquanto nas nossas casas às vezes tem lá uma ceia, tem a ceia dos macacos também. Nada melhor do que adequado, banana. Né? Adequado, né? Boa. Pois muito bem. Esse aqui é uma tirinha retirada do site Humor Consciência. E esse aqui eu acho engraçado, embora não seja em inglês, mas eu acho engraçado. Porque retrata do tema do Halloween, né? Então, esse aqui traz um cara passando lá com um tanto de doces, e vocês sabem do gostosuras ou travessuras, né, da língua inglesa. E aí ele passa assim, ó. O rapaz lá pergunta para ele, eita, para que tanto doce, Caco? Aí ele fala assim, para as crianças não jogarem papel higiênico na minha árvore de novo. Porque a tradição é que quando você não se prepara para receber alguém para o Halloween, você vai sofrer alguma
travessura, né? Então joga ou neve, ou destrói um pedacinho do seu jardim, ou pisa na sua grama, que você cuida com cuidado, né? Com tanto zelo. E aí você vai, então joga papel higiênico, suja de alguma forma, bagunça de um jeito ou de outro. E aí ele pega ali o papel higiênico e diz assim, ó, bem, para jogar na janela dos outros não, mas talvez pelo tanto que se vai no banheiro com essa tuia de doces, né? Hoje o pâncreas vai pirar, tanto do doce aí. Pessoal, vocês estão falando com dois intolerantes à lactose aqui. A gente nem pode comer doce direito, professor. Jesus Cristo, tanto de coisa que tem aqui dentro que vai dar uma diarreia generalizada. Pois bem, então o papel quando se joga na janela, se precisa, né? Não joga isso fora não, porque de vez em quando dá umas dores aí, piores, tá? Agora uma outra coisa que é o mangá. Público jovem, origem japonesa, estética de Walt Disney, exagero nos olhos. O povo tem um olhão lá, professora? Sei não, mas eles gostam de representar dessa forma, olhos expressivos, né? Pois é. Olhos expressivos, sobrancelhas e boca, expressividade, leitura de trás para frente, é um negócio meio louco, né? Eu peguei uma vez alguém lendo um mangá, nem queria abrir o negócio direito. Que é isso, né? É, porque a história do mangá começa na última, que pra gente é na última página e volta, né, pra primeira. Que pra gente é a primeira, mas na verdade pra eles é a última. Que loucura. Então é diferente ler um mangá de ler um HQ ocidental, né? Ah, bacana. Ó, tá vendo aí? Pequenina, porém genial. Muito bem. Tá lá uma imagenzinha, ó, que possa representar. E aqui um pouco das histórias em quadrinhos no Brasil. A gente não pode, pessoal. Queria muito trazer para vocês. Mas a gente não pode, ó. Mickey, o Gato Félix, Ziraldo, né, com Maurício de Souza, o Menino Maluquinho, Turma da Mônica. Nada disso a gente pode, infelizmente, trazer para vocês aqui. Mas pesquisa, né? É bem bacana. Lado positivo de tudo isso, ó. Eu já vou passar, porque o nosso tempo está um pouquinho menor. Então, é o comportamento do escritor, a competência escritiva, competência oral, isso aqui BNCC, já na telha, né? A gente já vem puxando isso aqui com política da rede aqui em Recife. Capacidade de decodificação, senso crítico, então tudo isso a história em quadrinho traz de um lado positivo para vocês, né? Então tem ainda uma estrutura de visão, de visual e verbal também, tem borda, às vezes tem vinheta, tem linha cinética. Linha cinética é isso aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Pronto. Ele está tipo que girando as coisas, né? E você está vendo um movimento que dá a ideia de que ele está girando a coisa, que ele não está com a coisa parada, né? Então, as linhas cinéticas também vão dar bem informações para a gente, né? As cores, enfim. Chegamos nas onomatopeias, professora, e nos balões de fala. Cada balão de fala, gente, tem aqui uma expressão e a gente não vai colocar tudo assim ao bolo, né? Tudo louco. Então, veja só, esse balão daqui é um balão de fala normal. Esse aqui que as bolinhas vão aumentando retrata pensamento. Esse é um grito. Já viu um grito? Não! Já viu um grito? Grito. Esse é um grito. Quem estava dormindo agora em casa... acabou de acordar a produção ali. Pronto. A produção e quem estava em casa dormindo. Eu não ia perder essa chance de um aluno... Que danado foi isso que aconteceu aqui? Devia estar assistindo minha aula. Não. E um cochicho, já vem um pontilhado. I am in love. Já tem aqui um coraçãozinho. E tem também o da ideia, tá, pessoal? A da ideia também começa com as bolinhas, mas quando não é a lâmpada é só o círculo e esse aqui continua no formato de nuvem, tá? Então, balão, rabicho de bolinhas, pensando, balão pontilhado, cada um deles vem trazer alguma coisa, tá? Alteração de voz também. E aí nós temos vários tipos de balão, mais ainda do que aqueles que eu trouxe para vocês. Tem esse aqui que é quando o personagem está zangado, parece que está saindo uma fumaça da cabeça do bichinho. Nós temos um que é esse daqui, ó, a fala de mais de um personagem, então tá o balão em cima e vários raiozinhos apontando para eles. Tá bem bacana esse daqui, a gente pode pegar ainda bem mais... Aqui, outro grito de um personagem. Vou gritar de novo, viu? Acordou não? Não levantou não da cama não? Vou gritar um socorro aqui, que até a sua mãe vai vir perguntar o que é isso aqui na TV Educa Recife hoje. E as onomatopeias? Olha lá, nós temos tantas... barulho de pingo, barulho de madeira. Você falou do que, professora? De trem, não foi? Foi, de trem, de relógio, fazendo tic-tac, né? Pronto. Batendo na madeira em alguma porta, um toque-toque, ó. Pode bater aqui, né, pelo amor de Jesus. Não derrubar nada, não. Um beijo, tem chuva, tem campainha, ding-dong, bem famoso, né? Tem, a gente fala, vapt-vupt, passou tão ligeiro, né?
E aí nós temos algumas outras, Zap, Oops, Smash, temos tantas, né? Deixa eu partir aqui para uma que eu trouxe para vocês, que são os nossos amigos aqui da EMAD, pessoal. A gente, como eu disse para vocês no começo da aula, a gente não pode mostrar muita coisa por causa dos direitos autorais, mas a gente é professor que não desiste nunca e a gente cria as nossas coisas, né? Mili e Vivi tem um balcão ali, uma mesa como essa aqui do lado, que quando eu disse a elas, gente, tem que fazer uma aula que tem tantos impedimentos. Ah, querido, então seja bem-vindo. Sente-se nesta mesa, que é a mesa da produção, e vamos fazer um bocado de coisa. E aí, através de um aplicativo celular, eu tirei foto dos nossos colegas de trabalho. Tá lá o Mildinha, eita, professor, saudade do senhor, professor, e parabéns pelo seu aniversário que passou agora há pouquinho a tempo. E Janaína tentando trabalhar, Jana toda organizada, tentando trabalhar, e Mildinha lá com o bombo do lado dela, e ela com a mão na cabeça. E ela reclama, levanta, aponta para ele. E aqui eu queria um outro quadrinho, que na verdade era um quadrinho de pensamento, né? Também tem pensamento em fala, mas nós devíamos ter mostrado um outro quadrinho, que era um quadrinho até de chateação, o cochicho, a fala do personagem, mas nós não tínhamos um que encaixasse naquela imagem. Então não critica, porque devia estar mais encaixado, mas não está por conta das nossas dificuldades de criar. Já estamos criando, não acha ruim não. Vamos lá. Stop the noise now! Pare esse barulho agora! E aí ele, vou levar um cascudo aqui, já bota a mão na cabeça, ó. E ele começa a chorar e deu no mesmo para Janaína. Porque é zoada de um jeito, zoada de outro. Ô menino para arretar. Gente, aqui, faça do Educa Recife. Um abraço, um beijão para esses dois maravilhosos que nós temos aqui. Então, funções. Gênero é esse que a gente viu. Qual é a função do texto? A sátira, é humor, entretenimento. Tem linguagem verbal, tem linguagem não verbal. Que foi tanto que a gente viu aqui nessa aula, nessa tirinha de agora. As histórias são contadas tudo do mesmo tamanho. Como é que foi organizado os balões, né? Então tem muito aqui. E por falar ainda em bagunça, eu tenho que trazer esse rapaz de novo, porque esse é o nosso Tasmania aqui da Educa Recife, tá? Então aí ele está bem tristinho ali, chega o professor Givanildo, outro abraço também, abraço Giva. E chega o professor Givanildo e fala assim, ei, what happened? Ei, o que está acontecendo? E ele olha assim e fala, I wanna break. Eu quero quebrar. Aí Giva, todo desenrolado com música, né, Vivi? Ele fala assim, ó, do you wanna break? Aí ele começa a fazer um passo da dança break. Ó, que legal, Giva é todo musical, né? Fazer um passo da dança break. Aí Mildinha disse, não, quebrar assim, ó. E pegou um teclado para quebrar alguma coisa. No, like that. Não break de quebrar o break, mas break de quebrar algo. Então a gente já tem aqui uma deixa, né, para polissemia das palavras, né, professora? Que podia ficar para uma próxima aula. Obrigado aí, pessoal. Então, exemplo de tirinha que a gente contou aqui para vocês, mas você em alguma outra tirinha vai ver um sentido de polissemia nas palavras, tá? Espero que você tenha percebido nesse aqui, mas em alguma tirinha que você vai ver, você também vai encontrar isso daí. Pessoal, aquela hora que eu falei para vocês, eu vou dar 10 segundinhos que minha aula já acabou. Aponta o teu QR Code para cá e aqui você vai para uma página que vai te levar a você criar a sua própria tirinha. Você vai montar e começa com os exemplos que a gente viu aqui, alguma coisa social que você queira remontar ou até problemas na sua casa. Faz o grupo da tua família no WhatsApp rir com as tirinhas que você vai montar. Acho que eu estou criando discórdia, né, professor? Isso não vai dar muito certo. Produza a sua própria tirinha no Canva, né? E o desfecho faz aí com a tua autoria. Professora Vivi, te agradeço por estar aqui conosco. Se despede aí, pessoal. Oi, gente. Foi uma alegria. Espero que vocês tenham se divertido. Até a próxima aula. Thanks to be with us. See you around. Vejo vocês por aí. Tchau, gente.